Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando, iniciando a semana aqui com o nosso Visão Geral pela Rede Família de Televisão, de segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, ao vivo. Bom, vamos falar do direito ao consumidor, vamos falar dos aspectos trabalhistas, até porque o nosso convidado entende muito dessas áreas, né? Doutor Anderson Janete, especialista em direito do consumidor, também advogado trabalhista, e com toda certeza vai nos dar uma entrevista muito legal. Anderson, obrigado mais uma vez, viu, doutor, pela presença aqui. Eu que agradeço, Alberto, é sempre uma satisfação estar aqui conversando com os espectadores do Visão Geral aqui na Rede Família. Muito bem, primeiro vou revelar algo aqui para vocês. Ao ser convidado para o programa, ele falou, mas é segunda-feira? Eu falei, segunda-feira. Segunda-feira, deixa eu ver. Se eu tiver voz, eu vou. Mas como se eu tiver voz? Eu não entendi. Não, é que sábado tem o jogo da Ponte com o Palmeiras. Foi mais sábado, com a vantagem de 3 gols da Ponte Preta. Vai perder a voz, doutor? Não perdeu, né? Ontem eu perdi, Ontem Alberto. perdeu? Lá no Parque Antártica, né, que chamam de Macacallians Park agora, Macacallians Park. Estivemos lá ligados na equipe campeã, na Rádio Alberto César, locutor legal. Emoção. E a cada narração era um grito de emoção que nós tínhamos lá, doutor, viu? Obrigado. Realmente, viu? Toda a torcida da Ponte Preta, nós perdemos o jogo, não é? Mas voltamos com a classificação. Vamos aguardar aqui. Você sabe que eu tenho 52 anos. Em 77 eu tinha 12. 12 anos. Estou voltando a ser criança, viu, Alberto? Lembrando lá de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, né? E vamos ver se a gente consegue agora reverter também contra o grande clube que é o Corinthians, o nosso maior rival atualmente. Na verdade, não é nem reverter, né? Porque, por enquanto, não sabemos nada como vai ser o primeiro jogo em casa e tal. Mas aqui, então aí no sábado, gente, eu estava lá no Allianz Parque, né? Como é que é? Macacallians Park, narrando o jogo. E terminou o jogo, aquela festa da torcida da Ponte Preta e tal, belíssimo estádio, maravilhoso, né? E eu peguei o telefone, passei um WhatsApp pro doutor, falei, doutor, tá tudo bem aí, né? Tudo certo, né? A voz tá boa, né? Aí ele grava uma mensagem para mim que eu coloco no ar, por sinal, né? Aproveitou, comentou o jogo, pronto, me deu um alívio, ufa, então não tem problema nenhum, segunda-feira tá garantida a nossa entrevista. Mas a Cláudia me arrumou umas balinhas de gengibre, sabe? Passei ontem a base de gengibre para restaurar a garganta. Na hora lá estava boa, mas ontem ficou uma rouquidão característica. Mais uma rouquidão deliciosa, né? Deliciosa, impressionante, né? Ô, Anderson, esse programa não é de esporte, vamos falar 5 minutinhos aqui de esporte, porque foi um jogo sensacional. A Ponte Preta, depois de 40 anos, ela volta a enfrentar o Corinthians. A última decisão de Campeonato Paulista da Ponte foi em 2008. Perdeu para o próprio Palmeiras, tomou uma lambada, apanhou de cinta, né? No Parque Antártica, na oportunidade. Machucado, né? Arrebentaram com o time da Ponte em Guaratinguetá, né? Onde a gente estava lá fazendo também. Você sente alguma coisa diferente no ar nessa decisão, apesar de ser o Corinthians? Sim, claro que sim. Em primeiro lugar, a imprensa é unânime ao afirmar, toda a imprensa esportiva, que houve um resgate dos campeonatos estaduais em todo o Brasil, né? Sim. As equipes valorizando. Você viu que ontem o Grêmio, por exemplo, priorizou, você vê. Pôs a equipe principal e no meio da semana jogou com o time reserva, né? E aqui também, enfim, não se fala mais paulistinha como antigamente, né? Isso, exatamente. E também o Juca Kfouri fez um artigo muito interessante no seu blog, né? Informando que esse ano, por todas essas características aí que permeiam aí, talvez até seja, não é mais o Campeonato Paulista, é o Campeonato Mundial, caso a Ponte Preta seja campeã. Bom, a Ponte Preta que nasceu em 1900, a Ponte Preta não tem nenhum título de expressão efetiva, né? Pode, de repente, aí ela já disputou 5 vezes, né? 5 vezes. 5 vezes o Campeonato Paulista. E teve em 1970, que era um campeonato de pontos corridos, né? Mas aí não havia uma decisão exatamente, né? Aí o Arnaldo César Coelho deu um pênalti fora da meia-lua. Fora da meia-lua para a equipe do São Paulo. Eu resgatei a imagem no YouTube, né? Realmente assim. Não, impressionante. Eu ia para o campo da Ponte no colo do meu avô Candinho, que está no céu. Olha aí. Então, eu me lembro dessa época, assim, foi muito comentado, uma das maiores injustiças do futebol, né? Pois é, depois hoje, aí...
podemos resgatar para o homem da regra, é clara, né? Essa imagem. Sim, é. Você vê, a Ponte já só não enfrentou o Santos ainda, né? Em decisão de campeonato. Não, Santos não. Não, enfrentou o Santos foi o Guarani. Só nas quartas de... Só nas quartas, isso. Então tá aí. Vamos ver, quem sabe a Ponte Preta consegue. O Corinthians é favorito? Eu acho que ele é favorito pelo nome, por toda a história. O último jogo lá. Né? O último jogo vai ser na Arena Corinthians. Mas time por time, sei não hoje, hein? Jogando ali e tal. Claro que a Ponte vai jogar diferente do que jogou com o Palmeiras. Eu até falei na minha transmissão pela Rádio AC o seguinte: se a Ponte jogar o que jogou com o Palmeiras, perde de todo mundo. Só que jogar com o Palmeiras com 3 gols de vantagem é diferente do que enfrentar qualquer outra decisão. Primeiro jogo em Campinas, já era marcado domingo que vem, né? Parece que já domingo que vem no Moisés Lucarelli. 3 mil ingressos para os corintianos. 3 mil. Né? E no próximo jogo, na Arena Corinthians, 2.200 ingressos para os pontos pretanos. Você vai estar nos dois, né? Ah, com certeza. Estaremos organizando a caravana. E se acontecer, se a Ponte Preta for campeã, já temos aqui uma instrução para não trazê-la ao programa durante o mês, porque durante o mês é capaz de você não falar. Sem né? voz. Sem voz. E talvez cabeça raspada. Muito bem, olha aí. Eu queria só acrescentar, Alberto, acho que hoje a Ponte Preta ela incorpora um sentimento, juntamente com a Chapecoense, não é? A pujança do interior, não só do estado de São Paulo, como do país. Não é? A força do interior desta nação, que produz alimentos, a pecuária, enfim, e de certa forma, essa luta de Davi contra Golias, não é? Nós estamos incorporando a Ponte Preta, a Chapecoense lá no sul, a Ponte aqui no estado de São Paulo. Nós somos os defensores, enfim, a equipe que leva toda a pujança do interior. Estamos defendendo o interior do estado e o interior do Brasil também. Enfim, em termos aí, né? Interessante. Essa é a minha concepção. Não, tá certo. Eu só queria, para a gente finalizar essa conversa sobre futebol um pouquinho assim, en passant, dizer o seguinte: primeiro, metade da cidade de Campinas está feliz com a Ponte Preta, metade está muito triste, porque o Guarani não conseguiu a classificação para disputar o acesso para a Série A2, perdeu do Batatais por 1-0, aliás, a vitória do Batatais também não adiantou nada para o Batatais, era só o Guarani vencer, só o Guarani ganhar que estaria aí disputando ainda o acesso na Série A2. E um outro aspecto que eu acho aqui, você citou a Chapecoense, o povo de Santa Catarina, que eu tenho o maior carinho, respeito, o pessoal de Criciúma, aquele estádio Heriberto Rios, muito bonito, a torcida, não toda, claro, mas parte da torcida teve um comportamento muito triste e lamentável após a desclassificação, após a vitória, né, perdão, do Criciúma, gritando em coro, abastece o avião. Coisa mais triste, né? Lamentável. Lamentável, profundamente lamentável. Mas vamos lá. É que o esporte ele é feito para confraternizar. Exatamente. Eu estou triste, por exemplo, eu tenho familiares bugrinos, o meu irmão, o meu pai, enfim. Então, eu sinto falta do grande clássico, do grande derby campineiro. Espero que volte logo para que tenhamos condições de nos confrontar e de nos confraternizar também no esporte, que é um grande ato de confraternização. E eu que seguramente narrei nos últimos 15, 20 anos, eu narrei praticamente todos os derbys, né? Eu também sinto falta, porque aquela energia, aquela agita coisa, a cidade, coisa maravilhosa. Meus amigos, Anderson Janete, doutor Janete. Bom, ele é engenheiro eletrônico, mas está aí no campo do direito já faz algum tempo. Vamos começar falando aqui, podemos falar um pouquinho de reforma trabalhista, né? Sua área também, daqui a pouco a gente vai entrar muito no direito do consumidor. Mas o que você está achando dessas reformas aí? Sabe, Alberto, é interessante que o direito do consumidor, a defesa do consumidor, começou nos sindicatos, né? Então, no século retrasado, enfim, no fim do século retrasado, início do século passado, nos Estados Unidos e Inglaterra, os movimentos trabalhistas, né, os representantes sindicais começaram a perceber a necessidade de melhores salários, melhores condições de trabalho, não só para que o trabalhador tivesse mais lazer, como também mais dinheiro para adquirir os bens que eles produziam com as próprias mãos. Né? Tá. Então, foi no seio do movimento sindical que surgiu o movimento de defesa do consumidor. Você não sabia. É claro que as leis de defesa do consumidor demoraram mais do que as leis trabalhistas, mas tem uma forte inspiração na harmonia, na livre negociação, enfim, nessas regras que permeiam a relação de trabalho. Né? E você, como advogado, o que é mais fácil você intermediar?
funcionário, patrão, consumidor e empresa? Todos têm a sua dificuldade, né? No caso da mediação com empresas, não é? Existe lá um resultado imediato, não é? Que, enfim, é o lucro que a empresa busca obter. Então, ela é mais prática na resolução. No caso da defesa do consumidor, muitas vezes o consumidor economizou a vida inteira para adquirir aquele bem, aquele seu sonho de consumo, a sua casa, o seu automóvel, né? E aí vem um cunho emocional que às vezes acaba também dificultando um pouco a negociação. Por conta desse apego que nós temos, todos nós, a sociedade nossa de consumo, nós temos um apego materialista. Todo mundo vai na missa ao sábado ou no domingo, não é? E sai de lá em paz com Deus. Porém, durante a semana tem um apego ao consumo e acaba se tornando materialista, e a emoção pode, às vezes, prejudicar, não é? Uma negociação visando resolver, solucionar uma controvérsia de consumo. Com empresas, na relação de trabalho, é mais prático, não é? Paga mais, dá um reajuste maior que você vai ter mais lucro, vamos, enfim, repartir os lucros. A livre negociação acaba sendo um pouco mais facilitada por conta desse componente prático, não é? E sobre a terceirização, eu não sei se você já esteve aqui, não me lembro se eu já te perguntei se você é a favor da terceirização. É uma pergunta difícil, Alberto. Eu só tenho a dizer assim, o seguinte: no momento em que os representantes do povo foram eleitos democraticamente para representar o povo, passam aí sob o crivo aí das investigações, né, que estão ocorrendo, não só em Curitiba, mas, enfim, em desdobramento, né? Nós estamos vendo que muitas vezes a vontade do povo pode ter sido burlada pelo poder econômico, não é? Então, talvez não sejam estes representantes os mais adequados para votar, para decidir algo que vai atingir toda a população, né? Então, realmente, eu não sei se seria um momento adequado. É claro que dizem que o país passa por dificuldades, tem que se reerguer aí da crise econômica que se instalou há pelo menos 2 anos atrás, né? Porém, a representação política, neste momento, ao meu ver, no meu entendimento, por conta de todos esses desdobramentos, as campanhas políticas são muito caras, né? E alguém bancou isso. Então, não me parece que estejam legitimados para esse tipo de debate, né? Com relação à terceirização propriamente, na prática ela já existe. Sim, eu defendo isso aqui sempre, já existe há muito tempo. A gente acaba observando, né, quem é empresário sabe, enfim, na prática, algumas atividades aí, enfim. Hoje, o mercado de trabalho tem caminhado para uma grande especialização, né? Veja aqui Campinas. Campinas é uma sede de uma região metropolitana, já teve épocas em que a indústria preponderou, antes disso a parte agrícola, mas hoje é dominada pelos serviços e pela tecnologia, né? E os profissionais da área de serviços têm uma qualificação, os de tecnologia têm outra. E geralmente tem uma remuneração maior. Nós temos um PIB per capita dos mais altos aí, sem dúvida, dentre as regiões metropolitanas, né? Então, quem tem a sua capacitação, quem é mais capacitado, tem maior poder de negociar salários melhores e até mesmo, se não é via uma terceirização direta, muitas vezes eu tenho muitos amigos engenheiros. Tem PJ hoje, é uma coisa impressionante. Eu atuei 10 anos com engenharia, depois abandonei para ser advogado. Muitos amigos montaram empresas. Sim. Eles são empresas de uma pessoa só e prestam serviços para a antiga empregadora, né? Eles ganham muito bem para isso. E já estão nessa estrada há uns 10 ou 15 anos. O Anderson, pela experiência da sua área trabalhista, você acredita que vão aumentar aí os processos trabalhistas com a terceirização? É difícil prever, Alberto. A Justiça do Trabalho, ela tem uma tradição de proteger a parte mais fraca numa relação, né? Então, é sempre, via de regra, é o trabalhador. Mas tem situações, né? Você veja, um jogador de futebol que ganha milhares de... Alguns, né? Todos são nada, mas então, tudo bem. Os que jogam ganham equipes de ponta aí, né? Tem salários consideráveis. Aí tem luvas, direito de arena. Sim. Já o jogador que está numa equipe de segunda, terceira, né? Enfim, numa outra divisão, com dificuldades para receber salários, né? Ele acaba sendo protegido de uma forma mais enfática. Há profissões que não têm todo esse poder devido à capacitação, de impor um salário maior, não é? Então, realmente, ficam à mercê, né, de demissões em massa, de
situações que nem sempre podem se coadunar com o que é justo, não é? E a justiça acaba protegendo, não é? Se houver uma lei, como estão querendo aprovar, autorizando a ampliação do serviço temporário e a terceirização, porque não é só a terceirização, né? Você hoje pode contratar uma pessoa como temporário por 90 dias, ampliável por mais 90 dias. Isso. Mas o que a gente tem lido é que devem ampliar para até 9 meses. Né? É uma gestação temporária. Né? Então você imagina que alguns direitos trabalhistas, hoje tidos como, enfim, irrevogáveis, né? Uma gestante, por exemplo, ela teria direito a um determinado tratamento, né? Enfim, após nascer o seu filho, ela tem a licença maternidade, né? Mas se é um contrato temporário, não. Né? Questões que envolvem recolhimento de INSS, de fundo de garantia. E o contrato temporário se expandindo até 9 meses, é o tempo de gestação da... Veja, eu me lembro quando foi aprovada a Constituição de 88, né? Muitas empresas pararam, quando veio lá o tal do auxílio gestante, né? Muitas empresas começaram a exigir uma certidão de esterilização das mulheres para poderem contratá-las. Né? E aí eu lembro, inclusive na minha área, na época, engenharia, engenheiras, né? Que não estavam sendo contratadas, engenheiras recém-formadas, porque a empresa exigia um atestado de que ela tinha feito ligadura de trompas. Né? Olha aí. O HC da Unicamp bateu recordes de cirurgias envolvendo a esterilização, enfim, né? a fertilidade. E depois veio uma lei proibindo essa prática. Não é? Então você veja que sempre que há um custo adicional, a parte mais forte, né, acaba achando uma forma de contornar. Né? Bom, e isso acaba indo para a Justiça do Trabalho. Do trabalho, muito bem. Só para a gente aqui dar uma ilustrada, aqui, segundo, estou procurando aqui, não estou achando, mas é um número achei. 5.683 ações trabalhistas em Campinas por problemas de contratos de trabalhadores terceirizados no ano passado, segundo o Ministério do Trabalho. Só que ano passado ainda não tinha a lei da terceirização. O Anderson ainda, quando eu disse no final do bloco lá que tivemos o ano passado aqui 5.683 ações trabalhistas por conta do trabalho terceirizado, há outros dados aqui, isso aqui já são dados do Ministério do Trabalho, hein? Cada 10 trabalhadores que se acidentam, 8 são terceirizados e de cada 5 mortes, 4 são terceirizados também. Isso seria o quê? Algum despreparo, uma desqualificação? Provavelmente as empresas terceirizadas ou não tenham tanta preocupação com a segurança ou não são fiscalizadas adequadamente. Na verdade, você tem uma pulverização e os recursos de fiscalização da Delegacia de Trabalho são restritos. Provavelmente eles não consigam atingir a toda a multiplicidade de empresas terceirizadas. Acaba pulverizando e dificultando aí a exigência de equipamentos de proteção individual. Né? Muito bem. Nós recebemos informações... E até mesmo, desculpe, há algumas preocupações, por exemplo, com horas extras. Algumas atividades... depois de determinadas horas trabalhadas, é necessário ter um descanso obrigatório. Tá. Muitas vezes a empresa elas não estejam se sujeitando a essas regras, cansando mais, porque acidentes também são sinônimo de fadiga e falta de proteção. Sobretudo, né, nos motoristas, né, de ônibus, essas coisas todas. Aviação também, por isso que existe aquele descanso normal do piloto. O Anderson... a gente acompanhou o noticiário essa semana aqui em Alagoas, Maceió, aquela lei de que, a lei acho que é municipal, não sei se outras cidades também têm, de que num shopping, por exemplo, se você consumir 10 vezes mais o valor que você pagaria de estacionamento, você fica isento do pagamento do estacionamento. E a reclamação do povo, da população, é que você vai à loja, você compra 10 vezes mais e aí, de repente, a burocracia que se pede, tem ali um trabalho todo burocrático de preenchimento e tal, e a população está reclamando disso aí, dizendo que isso aí é um empecilho que as lojas estão colocando para fraudar, digamos assim,
o direito de não pagar o estacionamento. O consumidor, não seria mais fácil só mostrar a nota fiscal e receber um ticket e ir embora? Então, Alberto, esse tipo de assunto nós já enfrentamos aqui no estado de São Paulo há pelo menos uma década, né? Então, inclusive aqui em Campinas, foi uma lei de autoria do ex-vereador Francisco Selim. Nosso forte abraço, ele deve estar nos assistindo. Tudo bem, Selim? Forte abraço. Ele aprovou, foi da autoria dele essa lei, mas ela foi cassada pela Justiça, por uma única razão, né? O estabelecimento privado, segundo o Tribunal de Justiça, o STJ, lá em Brasília, já tem uma súmula, inclusive, acerca disso, né? A partir do momento em que o estacionamento particular ou das empresas de shopping, supermercados, ele é obrigado a garantir a segurança nas suas dependências, mesmo que seja um estacionamento gratuito. Tudo que acontecer lá dentro com o seu veículo é de responsabilidade, enfim, daquele estabelecimento, do shopping, ou do supermercado, ou do banco. Se o seu carro for furtado, a responsabilidade de indenizar o prejuízo é da empresa. Se o seu carro sofrer um acidente, ele for riscado, for roubado, abalroado, o que quer que seja, a responsabilidade é do dono do estacionamento, né? E aí, a partir do momento que existe essa responsabilidade e começaram a ter custos com segurança, contratação de pessoal de vigilância, circuito interno de TV, etc., né? Chancelas ali para entrada e saída, a justiça brasileira começou a entender que é justo que seja cobrado um preço pelo estacionamento. Por se tratar de um local privado, é justo que haja essa cobrança. Então, em Campinas, a lei que foi feita aqui foi declarada inconstitucional. No estado de São Paulo, a lei estadual que tinha também esse mesmo teor foi declarada inconstitucional. E hoje, os shoppings, os supermercados, os bancos podem cobrar. Agora, se alguém, por liberalidade, uma loja lá do shopping, eu conheço particularmente uma loja de shopping aqui de Campinas, que quando você vai lá, você faz uma compra, eles dão uma cortesia de estacionamento. O que é isso? Eles pagaram para você, ele já tem um cartão pago de estacionamento, né? Então ele tem um convênio com o shopping, no qual, não sei se ele paga mais em conta, se tem algum desconto, porém, os seus clientes, ao fazerem compras, recebem gratuitamente o cartão abonado. Então, mas se o seu carro tiver sem parar, não pode entrar pelo sem parar. Não, exatamente, tem que desativar, né? Mas isso não é lei, é uma liberalidade, é uma gentileza para com os seus clientes. Então, essa lei municipal aí, que está vindo, né, de um outro estado, de um outro município, vai barrar na inconstitucionalidade. Com pelo menos uma década de atraso, né? Nós já tivemos leis proibindo cobrança de estacionamento pela Infraero no aeroporto, essa lei caiu. Tivemos leis proibindo cobrança de estacionamento por supermercado, por banco, cobrança de estacionamento por festa de peão. Enfim, no Brasil, os legisladores foram bastante assim, sintonizados com a vontade da população, porém, hoje, o Tribunal Superior, o STJ, assim, já foi pacificado em Brasília, em instância superior, de que é possível cobrar. Provavelmente essa lei, o destino dela será ser declarada inconstitucional. E nada impede que o lojista do shopping dê um abono, né? Os supermercados aqui em Campinas, que eu tenho conhecimento, tem um grande hipermercado que é ao lado de uma faculdade, de uma grande universidade. Na época em que eles não cobravam pelo estacionamento, os alunos estacionavam lá todos os carros na garagem do supermercado. E aí faltavam vagas para os clientes. Então o supermercado adotou a seguinte estratégia: 30 minutos grátis. A partir de 30 minutos tem que comprovar que fez compra. Caso contrário, vai ter que pagar tantos reais pelo estacionamento. E continua tendo alunos da universidade que estacionam, mas dessa vez eles pagam pelo estacionamento. Antes era grátis. E quando a gente estaciona nas ruas aí pagando zona azul, a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade, porque o lugar que a gente paga no estacionamento tem seguro do carro e tal, aquela coisa. Zona azul, você pagou. Se você tiver como comprovar que você pagou, porque às vezes você paga aquele papel que você coloca dentro do carro. Teu carro é roubado e vai embora com o papel. Mas como tem lugar, tem parquímetro, né? Essa coisa toda.
não há nenhuma responsabilidade da prefeitura nisso. Sabe que esse é um caso interessante, Alberto. Tem até uma lenda da internet que fala lá de um caso de São Carlos, do senhor que ganhou direito a ser indenizado pelo furto do carro na Zona Azul de Itirapina, enfim. Aí você vai pesquisar no site do tribunal, não acha esse processo. Então, me parece que é mais uma lenda da internet. O que tem na Zona Azul? É um preço pelo uso do solo público. A rigor, o solo público é de todos. E se a prefeitura não regulamenta o uso, algumas pessoas podem ter benefícios em detrimento de outras. Então, a Zona Azul seria, em tese, uma forma de limitar o tempo, tanto que se chama estacionamento rotativo. Se você deixar seu carro 10 horas num dia, com 10 cartões de 1 hora, provavelmente você vai ser multado e guinchado. Porque a regra é a rotatividade do estacionamento. Paga-se um preço pelo uso do solo público, mas além disso, esse preço é limitado a 1, 2 horas, dependendo, 4 horas, dependendo da região. Então a primeira questão é essa, é a rotatividade do solo. E a segunda questão, até onde eu tenho conhecimento, pode até ser que a jurisprudência mude, não é? Primeiro que não é uma relação de consumo, é uma relação administrativa. É o direito público entre o cidadão e a prefeitura, entre o órgão público, né? Até onde eu tenho conhecimento, as decisões de quem foi furtado, né, que entraram cobrando prejuízos para municipalidades, não só aqui em Campinas, como em outros municípios do país inteiro, até onde eu saiba, tem perdido as ações. Por quê? Apesar de ser do Estado o dever de conceder a segurança pública, não é? Você estacionar seu carro num local público aberto, você também está assumindo uma parcela de risco. E não seria correto repassar o seu risco para todos nós, que a administração pública representa a todos que têm ou que não têm carro. Se de repente, amanhã depois, virar uma lei que o governo municipal, estadual, federal, enfim, se responsabiliza... Aí tudo bem. Mas aí também, por jurisprudência, eles vão querer que quando a pessoa é assaltada, porque o assalto também faz parte da segurança pública, tá certo? Quando você é assaltado. Aí vão querer também reivindicar alguma coisa. Tem algumas teses envolvendo... É que o assalto, propriamente, é uma coisa, né? Quando envolve violência, enfim. Agora, você deixou um bem seu no meio da rua e vai buscar daqui a 2 horas. Né? Você corre o risco de não encontrar, porque os amigos do alheio... Você corre o risco de encontrar, porque não vai encontrar mesmo. Agora, seria diferente num contexto de relação de consumo. Se você para o carro no estacionamento, não é? Paga lá R$20 pelo período de 2, 3 horas. Quando você retorna, se seu carro foi roubado ou teve qualquer avaria, seja no shopping center, lugar em qualquer local, o dono do estacionamento, responsável pelo... Tem que indenizar. Ele é obrigado a te ele indenizar. Tem seguro, tudo, né? Mesmo que está dentro do carro. Mesmo que está dentro do carro. É um pouco difícil provar. Exatamente. Né? Mas assim, é muito comum acontecer, Alberto, as pessoas vão no shopping center. Hoje o shopping center virou não só um local de compras, é um local de lazer, de tudo. Né? Restaurantes, enfim. É do jeito que está a vida, é o que está sobrando, é pôr o carro no shopping, dar uma volta e passear. É muito comum a pessoa comprar lá um aparelho, sei lá, um notebook. Ou alguma coisa um pouco maior, deixar no carro e continuar. Leva para o carro e volta para jantar. Ou volta para pegar um cineminha, um teatrinho, né? E quando retorna, o carro foi arrombado e levaram o seu equipamento. Se você tiver a nota fiscal, você tem como comprovar, né, que além do dano decorrente do arrombamento, quebraram o vidro, enfim, além disso, você tem como provar que teve um prejuízo correspondente a um computador, a um eletrodoméstico que estava no seu banco de trás. Tem câmeras, né, que podem ter filmado, você vai requisitar essas provas e aí fica mais fácil. Muito bem. A dica sempre se for no estacionamento daqueles onde você entrega o carro para a guarda, se você tiver algum bem de valor, ao descer, você avisa ao guardador, ao dono do estacionamento. Fala, olha, eu tenho uma mala, eu tenho uma mochila com notebook no porta-malas. Posso deixar aí ou tenho que levar comigo? Né? A dica é sempre avisar, se você for deixar algo de valor, avisa antes, né? Para evitar dor de cabeça depois. Muito bem. Bom, meus amigos, doutor Anderson Janete aqui, uma sumidade, né, nessa área do direito do consumidor. Eu vou deixar uma pergunta aqui que ele vai responder para mim depois, que é a seguinte. Às vezes você recebe uma informação, sei lá, do banco ou de qualquer empresa que você tenha
você tem um consumo periódico de companhia de televisão, de telefonia, e eles perguntam, você quer receber suas cobranças via e-mail para evitar aquela coisa, preservar a natureza e tal? Você fala sim. Aí, de repente, por alguma razão, aquele e-mail caiu na caixa de spam, eu quero saber, venceu, você vai... Como é que é o procedimento depois, doutor Anderson? Umas dicas aí do doutor Anderson Janete a respeito de consumo, preço, essa coisa toda. E também sobre o reajuste do seu plano de saúde. Mas agora, respondendo aquela pergunta que eu deixei no bloco passado, o Janete, é o seguinte. Às vezes as empresas perguntam se você quer receber o boleto via e-mail. Às vezes nem perguntam, só informam, você vai receber o boleto via e-mail. E às vezes a pessoa que recebe não sabe nem como fazer, como pagar, não tem não tem o banco online, aquele negócio todo. Mandando por e-mail, a pessoa pode, após o não pagamento, cobrar em cima de juros e tal, ela pode ou não? A empresa, digo. Pode, desde que o consumidor aceite, né? Assim, hoje, apesar da grande maioria das pessoas já estarem familiarizadas com os recursos tecnológicos, você há de convir que é uma parcela da população que ainda não sabe utilizar. Quem tem mais idade, que não passou por toda essa revolução tecnológica, talvez não saiba. Minha mãe, por exemplo, não tem e-mail, né? Então, as contas da casa dela vêm no meu e-mail, né? Agora, é óbvio que a tecnologia está invadindo. Hoje você faz transações pela internet, no banco, via smartphone, você faz compras, né? A dica que nós temos é a seguinte, Alberto. Existem contas que você sabe a periodicidade. Conta de luz, todo dia 10 de cada mês. Conta do telefone, todo dia 5. Tá. Conta do cartão de crédito, todo dia 1º. Qual que é a regra? Se 5 dias antes do vencimento da conta, você não tiver recebido por correio ou por via eletrônica, que seja, entre em contato com a empresa para pedir uma segunda via. Não espere vencer. Você sabe que vai vencer no dia 10. Então, geralmente as empresas enviam com até 5 dias de antecedência. Passados 5 dias, né, ou menos que 5 dias, no 4º dia, liga no 0800, ou manda um e-mail, manda um WhatsApp. Sempre tem um canal de atendimento às concessionárias de serviços públicos. Elas têm lojas de atendimento presencial, né? Então você pode ir numa loja da concessionária de energia, por exemplo, de água, e pedir uma segunda via, que seja emitida uma segunda via para que você possa pagar. Essa dica não vale só para o recebimento do seu boleto nas condições normais. Vale quando, por exemplo, os Correios entram em greve. Tá. Quando o Correio está em greve, ninguém recebe conta. Isso não é motivo para não pagar a conta. 5 dias antes do vencimento, entra em contato com a concessionária. Sim, mas você entra em contato com a concessionária 5 dias antes. Para achar uma forma alternativa. Sim, né? Mas aí você passa, então, a responsabilidade para ela. Olha, faltam 5 dias, eu não recebi nada. Vocês se viram aí para pagar. Me arruma Se não vier, então você está isento. Me manda o código de barras, enfim. Anota o protocolo do atendimento, né? Porque caso venha depois uma cobrança com multa por atraso, você tem que justificar. Eu pedi, não tive acesso a um canal alternativo para ter a conta, né? Isso vale também quando o banco entra em greve, né? Às vezes o banco entra em greve, não é todo mundo que tem os mecanismos de pagamento via internet, né? Precisa do banco, a agência aberta, né? E acontece, mas o banco tem caixa eletrônico. Em greve, muitas vezes... o sindicato pode até bloquear o acesso à agência bancária. Né? Então, vale da mesma forma. Entre em contato com quem você tem um débito para ser pago e fala, olha, eu não estou conseguindo pagar, tem que ter uma alternativa. Eu vou aí, te pago à vista, com cheque, com dinheiro, enfim, me dê uma outra forma, uma alternativa para eu poder quitar o meu débito. É minha obrigação pagar as minhas contas, né? Assim como é a obrigação da empresa enviá-las com 5 dias antes do seu vencimento. Anderson, nós estamos vivendo um momento de avanço da internet, que é uma coisa impressionante, né? Eu tenho percebido agora, quando tenho narrado futebol, basicamente, né, pela internet, eu tenho percebido realmente uma aceitação muito grande. Daqui a pouquinho nós vamos ter, se é que já não existe, um código específico para compras de internet. Existe um código para isso? Porque está chegando agora, Dia das Mães, né, como você falou. Eu sei que internet você tem 7 dias
para poder reclamar e tal. Mas deve ter todo aí, deve ter de lei para proteger o consumidor, uma coisa grande, não? Perfeitamente. O Código de Defesa do Consumidor ele foi aprovado em 1990. Né? Então, no dia 11 de março deste ano, nós completamos 27 anos de aprovação. Internet assim, né? Não tinha internet. A internet ela é, né, de 96, ela tem assim uns 20 anos. Né? Mas o Código do Consumidor já previa que nas compras feitas fora da loja física, o direito de arrependimento da compra, de desistir da compra com direito a receber de volta todos os valores pagos, inclusive a título de frete, desde que esse direito de arrependimento seja manifestado em 7 dias da data da compra. Né? Agora, com 7 dias da data da compra ou do recebimento do produto? Ou da data do recebimento. Tá. Né? Então, assim, eu tenho o direito de me arrepender no dia seguinte da compra, ou até 7 dias após, ou quando receber ou abrir a embalagem, falar, não é isso que eu vi, é um tamanho... Tá. Eu não gostei, a cor e tal. Então, eu tenho também 7 dias da data do recebimento. Por isso que é importante, quando recebe, tem a nota fiscal, no rodapé dela tem uma parte que é destacável, é o recibo que você assina. Neste recibo, não é só assinar o recebimento, é dizer a data que recebeu. Olha aí. Como isso tem uma espécie de um carbono, na sua via vai ficar marcado a data com a sua assinatura. Além disso, pelo amor de Deus, não assine antes de abrir a embalagem na presença de quem está entregando. Muitas vezes pelo correio, pelo correio que entrega. Assinei, o cara vai embora. Abre na presença, verifica. Porque você pode até nem estar o produto ali. Tem consumidor que vai no Procon reclamar que comprou um laptop e recebeu uma telha, um tijolo dentro da caixa. Olha aí! Né? E não abriu na presença, fica a palavra do consumidor contra a palavra de quem entregou. Olha só. Então, abra. Quem mora em condomínio, né, peça para o porteiro te chamar. Né? Chame alguém, olha, chegou uma encomenda aqui, não deixa o porteiro assinar, não. Chama alguém da casa. Mas muitas vezes comigo, no meu condomínio, eu vou passar essa orientação no meu condomínio, recebo lá o telefone, olha, tem uma encomenda para o senhor aqui na portaria. Mas o cara já entregou, já foi embora e tal, eu só pego a encomenda. É claro, Alberto, que hoje as empresas de internet, elas são também grandes empresas de logística, não é? Então, elas embalam de uma forma, né, que acaba não tendo... Mas assim, eu faço muitas compras pela internet, tenho acompanhado, ela vem muito bem embalada, vem lá com plástico bolha, enfim... Mas pode acontecer de você receber o produto que comprou e ele vir avariado, por exemplo. Né? Existem produtos que são muito sensíveis. Você pode, de repente, focar sem até que ligar um aparelho eletrônico para ver se está funcionando na frente da pessoa. Não, isso não seria necessário. Porque depois aí você estando com o aparelho, você reclama. Mas as questões aparentes, um risco, digamos, uma tela de computador, né? Ela vem com a tela trincada. Né? Um eletrodoméstico vem com a caixa amassada, riscada, essas coisas aparentes. Perfeito, né? Perfeito. Aí não dá para ligar, você vai convidar o carteiro para entrar em casa, para ligar. Aí então você tem 7 dias para você... data do recebimento, para você se arrepender. Para manifestar que se arrependeu da compra. Muito bem. Mas tudo tem que estar intacto ali. A embalagem não tem como. Procura preservar as partes principais, né? Aquela caixa de papelão, isopor, aquelas coisas nota fiscal é importantíssima. Importantíssimo, nota. Todas as compras geralmente vêm com a nota entregue, não é? Sim. Mas é fundamental. Agora, voltando ao seu questionamento inicial, né? Por conta da internet, os responsáveis pela elaboração do Código do Consumidor perceberam que era necessária uma atualização legislativa. Eu participei das audiências públicas envolvendo essas discussões. Né? Desde 2012, já está no Senado Federal um projeto de alteração do Código do Consumidor com regras para o comércio eletrônico, adaptando o Código do Consumidor. Por exemplo, você faz uma compra no cartão de crédito, como acontece muito. Aí você exerce o direito de se arrepender da compra. Hoje, você fica numa discussão com a administradora de cartão, que enquanto quem te vendeu não comunicar à administradora que essa compra foi cancelada, o seu cartão vai ser cobrado no final do mês, o seu débito, né? Pelas novas regras, a administradora de cartão é obrigada a cancelar com a sua comunicação, sob pena de ter que devolver em dobro o prejuízo que você tem. Muito bem, isso já aconteceu comigo, você já me orientou. São regras que vão... E eu já resolvi. Bom, como passa o tempo, quando você vier para cá a gente tem que atrasar. Mas vamos falar sobre o plano de saúde, vamos ter
decisão do reajuste mês que vem, né? Perfeitamente. Todo final de mês de maio, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, define os reajustes anuais dos planos de saúde individuais, né? Hoje, por uma questão de mercado, 80%, mais de 80% dos planos são coletivos, são aqueles em que o funcionário de uma empresa ou o empregado de uma determinada categoria sindical ou médicos, advogados, enfim, alguma categoria profissional tem um contrato coletivo com a administradora de planos de saúde. E uns 20%, um pouco menos, são contratos individuais. Nesse momento, a ANS vai estabelecer o reajuste dos planos de saúde individuais, desses quase 20% aí dos usuários. Mas é parâmetro. Aqui em Campinas, por exemplo, nós temos decisões judiciais envolvendo planos coletivos que podem ou não se embasar neste índice. Geralmente é um índice que acompanha a inflação. Nós temos que lembrar, devido à crise econômica, neste último ano, nos últimos 12 meses, teve mais de 1 milhão de pessoas que deixaram de pagar, que acabaram deixando os planos, né? E talvez isso tenha impacto no reajuste, talvez o índice ele seja um pouco maior. E lembrando também, o plano de saúde tem previsão contratual para 2 reajustes. Um na data de aniversário, a cada faixa etária de 5 em 5 anos, a partir de 59 anos não tem mais, né? Não tem mais. E também na data de aniversário do contrato, que é um reajuste anual, é este índice que a ANS vai divulgar. Muito bem. Até brinquei aqui com o Anderson, falei, tá vendo? Uma das vantagens de você atingir a terceira idade é que, por idade, você já não tem mais reajuste no plano de saúde. Mas é uma das poucas vantagens. Não, é maravilhoso. Cada idade tem a sua magia, viu, Anderson? Pode ter certeza. Tem um amigo, o Dr. Rocha, que disse que uma das vantagens são os netos. Os netos são o retorno do investimento que foi feito nos filhos. Esse né? Dr. Rocha que você falou é aquele que eu conheço também, que é meu amigo lá, também. Grande Dr. Rocha, delegado de polícia, grande Dr. Rocha, confrade também, né? A gente se encontra sempre. Querido Anderson, sempre um prazer enorme recebê-lo aqui, esclarecendo, falando aí da defesa do consumidor. Hoje a gente extrapolou um pouquinho, falou também de alguma coisa trabalhista e tal, mas é sempre uma alegria muito grande. E que você seja feliz daqui 15 dias, muito mais, como você nunca foi no esporte. Ô, Roberto, eu agradeço, né? Realmente estamos aqui voltando a ser criança, né? Com toda essa situação esportiva, né? E, além disso, né? Um forte abraço aí a todos os espectadores do Visão Geral aqui da Rede Família. Até a próxima, se Deus quiser. E haverá próximas e próximas e próximas, porque realmente é muito gostoso aqui conversar com o Anderson Gianetti. Falei com o doutor Anderson Gianetti, especialista em Direito do Consumidor. Falamos aqui também de outros assuntos, tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e muita sorte. E vamos embora, doutor? Vamos embora.